Queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos nessa noite, amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida. Que bom, né? Nós podermos estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, né? Eu confesso ao pastor Edinho que se esse culto terminasse agora, Deus já falou comigo, né? Porque esses louvores são lindos, né? Gostosos. Eu me lembro de quando eu cheguei na igreja no ano de 1992. Nós ouvimos muito esses louvores na Igreja Batista. A gente relembra muita coisa boa, né? E é tão gostoso a gente sentir a presença de Deus aqui. Deus está nesse lugar e nós já podemos sentir a presença dele aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Você que veio aqui nessa noite, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você não sairá desse lugar com suas mãos vazias. Até porque não sou eu que dou, é aquele a quem nós servimos, né? É o nosso Deus Todo-Poderoso e Ele está aqui nessa noite. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo de número 22. 1 Samuel capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Esta é uma mensagem conhecida da igreja, conhecida daqueles que amam a leitura bíblica. Porém, queridos, ela não perde a sua eficácia, né? Não é porque o texto é conhecido, todo mundo prega, alguns pregam, que a Bíblia deixa de ser importante, né? Sabe por quê, queridos? Porque eu não vou falar aqui de qualquer livro, eu vou falar do livro que nasceu no coração de Deus. Alguns livros eu joguei, outros ofertei, alguns de teologia dei para alguns amigos, porque, eu vou ser sincero, enjoei da leitura, pastor Godoy, enjoei. Porque eu já sabia muita coisa que tinha no segundo, no terceiro capítulo, e ficou enfadonho aquilo. Mas a Bíblia, queridos, ela é diferente. Sabe por quê? Ela tem uma resposta todos os dias para a minha vida. Eu posso ler esse texto diversas vezes, e nas diversas vezes Deus irá falar conosco de forma extraordinária. Coisa que alguns livros, queridos, não estava mais preenchendo aquele vazio do meu coração. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Alguns best-sellers para vender milhões, os seus autores têm que morrer, irmãos. O autor da Bíblia morreu, mas ressuscitou. É diferente de qualquer outro escritor. E outra coisa, irmãos, a Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, ela tem uma resposta para a sua vida, para você que veio aqui nessa noite, amém, queridos? Vamos ler essa passagem, é conhecida, mas ela não vai perder o seu poder, a sua autoridade, porque eu não estou falando de qualquer livro, eu estou falando da palavra de Deus. Então 1 Samuel capítulo número 22, a partir do versículo de número 1, nos diz assim: Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no os seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram para ali com ele. E o versículo 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, ou na sua tradução, amargurado de espírito. E Davi se fez rei deles, e era com ele uns 400 homens. E foi Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. E o versículo 5 então nos diz: Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém, queridos? Deus nos abençoe através desta palavra. Essa palavra é bastante conhecida da gente, né? A gente entende aí a história
de Davi e muitas das situações a qual Deus o livrou. Mas no capítulo número 22, queridos, é um capítulo da vida de Davi, que talvez Davi sentiu o desejo de esquecer. Nesse momento ele está fugindo do rei Saul. O rei Saul estava querendo matá-lo, destruí-lo. Até porque Saul já sabia de uma profecia, de uma palavra, que Davi seria o seu sucessor. E o coração de Saul já estava enfurecido, porque o povo estava cantando: olha, Saul venceu milhares, mas esse Davi, esse jovem franzino, venceu dezenas de milhares. O povo todo ovacionava, cantava, bradava o nome de Davi. Aquilo enfureceu o coração do rei. E no capítulo de número 22, Davi está fugindo, irmãos, de uma situação. Sabe, é tão gostoso a gente ouvir coisas boas, a gente vai ser exaltado, Deus vai nos abençoar, mas é tão ruim quando a gente começa a ouvir que por causa da nossa exaltação, da exaltação de Deus sobre nossas vidas, nós vamos ter perseguições. Naquele momento, queridos, Davi, eu acho que ao mesmo tempo que ele se alegra, ele se preocupa e depois ele se angustia, porque agora ele está temendo a sua vida e a vida dos seus pais. Então agora começa a trajetória daquele que foi chamado rei. Ele poderia estar já, irmãos, sendo abraçado, sendo visitado por pessoas ricas da época, mas não, ele está fugindo. Ele está fugindo. E Davi começa a fugir, começa a correr. E ele encontra no capítulo 22 uma rocha fendida, uma caverna. E no texto essa caverna chama-se Caverna de Adulão. A palavra significa um lugar de refúgio. Pastor Davi estava se refugiando do quê? Fugindo do quê? Ele estava temendo a sua vida. Ele estava temendo a morte. E ele então encontra refúgio numa rocha fendida. E ele entra lá. Ele entra lá. Interessante, irmãos, que quando nós começamos a ler o capítulo 22, versículo 2, versículo 3, o camarada está fugindo, está angustiado, está com medo, aí ele entra lá. E quando ele entra lá, ele fica, talvez, senta numa pedra e fica agachado, com medo num lugar, ele se dobra. Imagina que quando Davi olha assim lá na porta, irmãos, da fenda, algo inusitado, algo que chama a atenção dele. Ele não está sozinho lá. Quando ele entra na rocha fendida, ele olha, ele não está mais sozinho ali. E começa a entrar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 400 pessoas. Aí elas vão se ajuntando a Davi e deixando o lugar um pouquinho apertado. Ele já estava fugindo, já estava em aperto, agora está em aperto dentro da rocha, porque está um monte de pessoas lá, se aglomerando com ele, encostando nele, quem sabe tentando sentar na pedra que ele estava sentando, apertando ele chegando para cá, para lá, e agora ele está com 400 pessoas. Pastor, quem eram as 400 pessoas? Quem era esse povo que estava com Davi? Bom, muitas dessas pessoas já sabiam que ele seria o rei de Israel. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção: ele seria rei de Israel aqui. Aí a gente imagina assim, vamos imaginar algo aqui, queridos. Vamos imaginar, poxa, o ano de 2021, o camarada vai ser o prefeito da cidade, vai ser o governador, vai ser o vereador. Irmão, todo mundo fica alegre, né? Fica feliz. Muitas dessas pessoas começam a receber visita já antecipada, porque ele ganhou as eleições, ele ganhou a bênção. Então muita gente que é importante gosta de visitar essas pessoas. Elas estão num patamar de vitória, de bênção, de vitória, de alegria.
Então muita gente gosta de visitar esse tipo de pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, que muita gente já sabia que Davi seria rei, mas sabe quem visita ele? Os pobres. 3 classes de pessoas visitam Davi: amargurado de espírito, endividado e aqueles que estão em aperto. Puxa, pastor, que visita, hein? O camarada já estava cogitado para ser rei, poderia estar recebendo dentro do buraco, dentro da caverna, representantes do povo, pessoas da alta sociedade, do alto clero. Ele poderia estar recebendo os empresários, vamos dizer assim, tem exemplo de hoje, da época. Ele poderia estar recebendo pessoas importantes lá. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque ele está recebendo pessoas, irmãos, que estão numa luta, numa prova tremenda. Endividado, amargurado de espírito, e aqueles que estão em aperto. Pastor, por que será que Davi atraiu essas pessoas? Sabe, querido, deixa eu falar algo para você. Eu estou imaginando aqui. Sabe por que Davi atraiu esses 3 tipos de pessoas no lugar em que ele habitava? Porque era esta a situação emocional, espiritual e sentimental de Davi. Eu vou explicar para você. Por que ele atraiu o endividado, pastor? Primeiramente, queridos, porque Davi sentia-se em dívida com Deus. Ele estava fugindo de uma incumbência. Davi estava em dívida com o povo, porque o povo queria Davi como rei. Então a palavra endividar, ela significa também aquele que está em falta. Então Davi estava em falta com as pessoas e em falta com Deus. Então ele foge. Aí ele entra num buraco e fica quieto. Aí ele não entende por que ele está atraindo. O coração dele estava assim, a alma dele estava assim, o espírito estava assim. E começa a entrar os endividados lá. E a Bíblia diz que também entra os que estão em aperto lá. Pastor, Davi estava em aperto. Eu vou explicar para você. No capítulo número 21, ele continua a fugir. Aí ele chega perto de um rei chamado rei Aques. O rei Aques sabe da fama de Davi. Quando ele está diante do rei, alguém lembra: peraí, esse não é aquele a qual foi conclamado rei, a qual o povo estava cantando? Saul venceu milhares, mas este é o que vencerá dezenas de milhares. E quando eles falam aquilo, irmão, ele fica em aperto. Presta atenção. Ele se sente em aperto, porque ele está temendo pela sua vida. O que ele faz? Ele cria uma estratégia. Ele começa a dar um de doido e começa a babar. Olha que situação de aperto a qual ele está. Aí ele cria uma estratégia. Deixa eu falar uma coisa para você, abre um parênteses. Crente tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. A pandemia está aí, muita gente não está conseguindo adorar. Isso aqui é uma estratégia. Esse celular aqui sendo transmitido, tem gente que não pode estar aqui, mas está ouvindo a palavra de Deus através aqui, irmãos, desse canal, da internet. Isso é estratégia. Então o crente tem que ter estratégia. Naquele momento Davi tem uma estratégia. Ele começa a babar, a baba desce pela sua barba, ele começa a dar um de doidão. O rei fala: poxa, esse louco, isso aí que é o tal do rei, que vai ser rei Davi, olha, dispensa. Eu tenho outras coisas para me preocupar. Então, querido, Davi estava assim. Eu não vou falar sobre amargurado de espírito, porque o camarada estava fugindo, ele não estava alegre. Foi ameaçado de morte, não estava feliz. Então esses 3 aspectos de pessoas que Davi trai, era como a alma dele estava se sentindo: amargurada, apertado e em dívida com Deus.
e em dívida com Deus. Mas eu quero falar nesta noite, queridos, sobre, aqui dentro desse texto, 3 aspectos que eu vi aqui nesta passagem, eu quero aplicar para as nossas vidas, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar aqui nesta noite: o que não foi feito para você, não permanecerá com você. Eu vou repetir: o que não foi feito para você, não permanecerá com você. Aquela rocha fendida, aquela caverna, não foi feita para Davi entrar lá. Não foi feita para Davi entrar lá. Caverna é lugar de morcego. O morcego gosta de ir lá. É úmido, é frio, tem bichinho que entra. Ele dorme, se abriga por causa da luz. Mas caverna não é lugar de pessoa. Não é lugar de pessoas. Sabe, você não precisa ficar se escondendo. Ah, pastor, mas eu já entrei, eu já estou dentro, a minha vida está numa escuridão, meu casamento numa escuridão, a minha empresa numa escuridão. Eu já entrei aqui, eu já estou na caverna. Mas sabe de uma coisa, ela não foi feita para você. Não, ela não foi feita para você. Então entenda nesta noite que por causa de um acidente talvez você tenha entrado nela, mas Deus não fez ela para você. Não fez ela para você. Aquilo que não é seu não vai permanecer com você. Eu estou olhando para vocês, está todo mundo de máscara. Sabe, irmão, o camarada que projetou essa máscara, eu não sei que ano, que dia, mas quando ele estava lá, não sei, na máquina de costura dele, costurando, né, aquelas Singer que nossos avós pedalavam, né? Tem um monte de gente que vai lembrar daquela, né? Hoje é tudo elétrico, né? Mas sabe, talvez seja naquela máquina, o cara estava costurando, ele lembrou de uma máscara. Sabe o que estava na mente dele? Ele pensava, talvez assim: olha, um médico vai usar a minha máscara e eu vou ser muito famoso. Olha, um enfermeiro, um dentista, alguém que passou por um pós-operatório, eu vou ajudar muita gente. Estou conjecturando, imaginando. Sabe, irmão, quando o homem ou a mulher projetou essa máscara que você está usando aí, ela imaginou alguém da saúde, alguém trabalhando e depois deixando ela de lado e vivendo a sua vida, indo no shopping, indo no cinema, tomando sorvete. Mas essa máscara aqui, ela não foi projetada, irmão, para mim e para você. Ela não vai ficar com a gente. Ela não vai ficar com a gente. Aquilo que não foi feito para você não vai permanecer com você. Isso aqui não foi feito para você. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Isso aqui é transitório na minha e na sua vida. Isso aqui vai passar. Isso aqui não foi feito para mim. Talvez você que é médico aí, ou homem que médico, dentista, alguém da área da saúde, alguém pensou em você dessa natureza. Mas isso não foi feito para você. O que não foi feito para você não vai permanecer com você. Pastor, eu estou vivendo um problema, olha, sentimental, emocional, entrei numa luta, só tristeza minha vida. Irmão, Deus não nos fez. Não fez você para todos os dias, meses, viver na tristeza. Você vai sair disso aí. Você vai sair dessa situação. Quando Davi entra na caverna de Adulão, irmão, a caverna de Adulão não foi feita para ele. Ele começou a entender isso. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: antes de Deus colocar você numa posição de destaque, de exaltação, Deus quer ver como que você reage embaixo e na posição de humilhação. Antes de Deus exaltar, colocar você como um grande líder de pessoas da sociedade, pessoas ricas, importantes, Deus
quer ver como que você sai no meio de pessoas simples, humildes. Então a caverna estava sendo uma grande escola e faculdade para Davi. Sabe, talvez ele, quando ele recebeu a profecia, você vai ser rei de Israel, ele andava, irmãos, nas ruas, generais sob o meu comando, aqueles capitães sob o meu comando, aqueles soldados, a grande corte no meu comando, que aleluia, que maravilha. Aí, irmão, o camarada agora está num buraco. Aí a Bíblia diz, preste atenção, que Davi se fez rei deles. Deles quem, pastor? Daqueles ricos? Não. Os amargurados de espíritos, e os apertos e endividados. Talvez eu e você não gostaríamos de ser rei desse tipo de pessoas. Sabe por quê, irmão? Aquele que está endividado vai bater na sua porta. Ele vai querer emprestar as coisas de você. Ô, meu amigo, empresta 5 mil, 10 mil. O amargurado vai viver na sua cola. Olha, eu quero conversar, eu quero bater um papo com você. Abre outro parênteses. Irmão, fecha aquele parênteses que ficou aberto, vamos abrir outro. Aí a minha esposa trabalha na área das emoções aí. Ela está terminando a pós dela na área de... esqueci. Psicanálise. Aí tem uma advogada do Rio de Janeiro que liga para ela. A moça não pode vir e ela atende via chat lá. Aí, irmão, ela fica 1h30 atendendo. Eu não sei, querido, se eu teria essa paciência. Mas então ela procurou ajuda, porque com certeza muita gente talvez não esteja interessada em ouvi-la. Quem hoje senta na frente de alguém 1h30 para abrir o coração, para bater papo, para falar das suas lutas? Ninguém. Mas Davi agora está se tornando rei de um amargurado, e o amargurado vai procurar você, ou não importa a hora, ele está amargurado, ele quer socorro, ele quer ajuda, ele vai te procurar de manhã, à tarde, de noite, de madrugada. O amargurado, o angustioso, ele quer ajuda, ele não quer saber se você está dormindo, se você está acordado, ele quer ajuda. As pessoas ligam para mim, queridos, ainda 3 horas da manhã, 3h30, e eu estou atendendo. Sabe, mas pouca gente quer ser rei desse tipo de pessoas. Mas agora Davi é rei de amargurado. Davi é rei de pessoas endividadas que estão em aperto. Sabe, irmão, um paradoxo na história dele. Talvez ele apresentou diante de Deus um ponto de interrogação. Deus, havia uma palavra profética, uma profecia, que o Senhor ia me exaltar, meu casamento, me colocar por cima, abençoar minha família, me colocar numa empresa, numa gerência, ser abençoada, e eu estou nessa posição. Talvez estava ali um ponto de interrogação no coração, na alma, na mente de Davi, porque o profeta profetizou para ele que ele seria um grande rei, abençoado, e todo rei, irmão, é rei de todos, tanto de pobre como de ricos. Mas Davi estava no meio de gente problemática, e a Bíblia fala que Davi, dentro da caverna de Adulão, se tornou rei deles. Olha aí, irmão, como que Deus trabalha. Olha os caminhos que Deus tem para você, para mim. E muitas vezes nós não entendemos por que Deus está fazendo isto. Deus está trabalhando além daquilo que eu e você possamos imaginar. Ele tem os seus caminhos, e aquilo que para nós parece perda, para Deus é ganho, é vitória, é bênção. E lá na frente nós vamos entender o trabalhar e o agir de Deus. Mas Davi agora está se tornando rei de um grupo de pessoas que estão em aperto. Então Deus, antes de colocar você numa posição de destaque, Deus quer saber como que você reage estando na posição fora do destaque, embaixo. Antes de Deus te exaltar, Deus quer saber, esquadrinhar seu coração, para ver como que você está se reagindo embaixo, na humilhação,
na luta. Sabe por quê? Para que quando você estiver na posição de vitória e de destaque, você possa olhar alguém que vai bater na tua porta e você sentir misericórdia dele, amar ele. Aí você vai dizer: olha, eu quero ajudar esse irmão, essa irmã, porque um dia eu passei por isso. Então, irmãos, a bênção, a vitória daquele que está em cima, que passou por todas as fases, é essa. Ele conhece você. Ele conhece você. Então, quando alguém bater na tua porta, você vai sentir o sentimento de misericórdia. Para mim, depois do amor, é o sentimento mais lindo da Bíblia. Para mim, misericórdia e amor andam de mãos juntas, pulando no jardim de Deus. A palavra misericórdia vem do latim, são duas junções, né? Miseres do latim, que é miséria, e córdia do grego, que é coração. Essas duas palavras, irmãos, elas denotam assim, ó, a miséria no coração. É diferente daquele sentimento que as pessoas falam: rapaz, sentiu uma dó da irmã Maria, está numa luta. Tira esse sentimento de dó do seu coração. Sabe por quê? Dó faz você olhar para o seu irmão e falar: olha, meu Deus, que luta que esse cara passa. Essa irmã só luta nesse casamento dela. Meu Deus, que prova, hein? Aí você vai embora, toma a sua sopa, come a sua linguiça de maracaju, o seu pacu assado, sua picanha e dorme. A irmã Maria, irmã, está na prova mesmo, está na luta. A vida dessa irmã sempre foi assim. Isso é dó. É o pior sentimento que o ser humano possa nutrir pelo outro, é dó. Mas pastor, e a misericórdia? Você falou as duas junções, miseres, latim, grego, e córdia. O que é a misericórdia? É quando você pega a miséria alheia e coloca no seu coração. Se eu pegar o problema da irmã Maria, se eu pegar a miséria da casa dela e aplicar no meu coração, eu posso ir embora para minha casa. Eu posso até assar minha picanha, meu peixe e a minha linguiça de maracaju. Mas quando eu colocar na minha boca e tentar engolir, aquilo vai me fazer lembrar da irmã Maria. Aí o que o sentimento de misericórdia faz? Você vai até ela, porque você pegou a miséria dela e apunhalou o seu coração. Está aqui, ó, incomoda. Aí você vai chegar na casa da irmã Maria, do irmão João, do irmão Paulinho, e vai estender as mãos para ela, e vai falar: irmã Maria, comi um peixe, olha, pegaram lá no rio Aquidauana. Rio Aquidauana não, está dando mais nada Rio Aquidauana, né? Vamos colocar o Miranda ou Pantanal. Aí, irmã, eu tenho 2 lá em casa. Sabe, tá eu e minha esposa, os filhos não estão mais aqui, casou todo mundo, neto não come. Eu vou trazer um para você, um é meu e o outro é seu. Eu estava pregando na Assembleia de Deus. Aí, irmãos, orei para algumas pessoas e não são do Espírito, né? Acabou o culto. Aí um grupo de irmãos, de jovens, sabe, irmão, pessoal da sociedade, tinha capitão da polícia, major. Aí amigos, falou: pastor, cara, eu queria ter um dom da revelação, sabe? Queria revelar esses irmãos. Nossa, acho lindo. Sabe, queria esses dons para mim, para o meu ministério. Aí, irmão, fui embora. Na outra semana preguei de novo. Aí eu observava que todo domingo uma senhorinha chegava na igreja. Ela sentava ali onde estava o pastor Edinho. Não é que eu estava reparando, gera o sentimento de misericórdia no meu coração. Eu olhava para aquela irmã, a mesma sainha, o mesmo sapatinho e uma roupinha florida. Todo domingo a mesma roupa. Aí eu olhava lá no fundo, estava o pessoal lá, os militares. Aí tinha uma outra moça lá, promotora. Aí uma outra lá, delegada.
Aí, pessoas com condição, queridos. E aquela irmã, todo domingo, a mesma roupinha. Aí um dia eu subi, irmãos, no altar, e eu falei assim: irmãos, você sabe qual que é a maior revelação? Não é aquela que alguém revela, olha, está passando uma luta, uma prova. Não, a maior revelação é esta. Eu estou vendo uma senhora nessa igreja. Ela vem com a mesma roupa, com o mesmo saltinho, a mesma roupinha. E ninguém teve a divina revelação de entender que a irmã está precisando de uma ajuda. Ninguém teve a revelação para entender que a irmã precisa de uma saia, de um calçadinho. Então a maior revelação não é essa. Meu Deus, mundo transcendental, eu estou vendo luzes, anjos voando no... Não é essa a maior revelação. A maior revelação é quando eu amo, você ama, sentimento de misericórdia, nós estendemos as mãos, nós observamos como está o irmão na igreja. Está vendo que a irmã, aquela irmã alegre, aleluia, que brinca com todo mundo, ela está entrando na igreja diferente. Aquele pastor não está brincando mais, ele está sério. Aí, pela minha revelação e pelo meu dom, o meu pastor está passando uma situação complicada, a minha irmã. Aí eu vou ouvir ele. Depois de ouvir ele, eu vou exercer o sentimento de misericórdia. Para finalizar, o último ponto que eu quero falar aqui nesta noite, para a sua vida. A sua caverna de Adulão, ou o seu isolamento, a sua quarentena, ela tem dia e hora para acabar. Ela tem dia e hora para acabar. Talvez o que mais está doendo em você não é estar usando essa máscara aí. Talvez o que mais está doendo em você não é a quarentena aí do coronavírus. Não é a quarentena de pessoal mesmo. Você se fechou. Você se entristeceu tanto que você se fechou na sua casa, na sua família, no seu coração. As decepções foi tão grande, o aperto, o endividamento, tem muita gente assim, é tão grande, que a sua quarentena hoje não é do coronavírus, é de pessoas mesmo. Você está fugindo, é de você. Você está fugindo, então você se enclausurou, está na caverna de Adulão, lugar de refúgio. Mas essa situação tem dia e hora para acabar. Davi estava lá, já estava até se acostumando com o lugar. Se fosse no dia de hoje, Davi já tinha feito uma turminha de tomador de tereré lá, pastor. Lá dentro da caverna, não tomando um tereré, batendo o maior papo, ou mate. Minha esposa gosta de mate, estou aprendendo a tomar mate agora, chimarrão. Aí, irmãos, eu imagino que Davi já estava se habituando à situação. Quando entra na caverna, a 401ª pessoa lá, o profeta Gade. Davi olha, e o número 401 entra, e ele chega para Davi e diz: você não vai ficar mais nesse lugar, sai daí. Deus está falando para alguém que está aqui nessa noite, porque está queimando o meu coração. Você não vai ficar muito tempo nesse lugar, está te incomodando, e o Espírito de Deus está mandando você sair daí. Davi ouve, olha pela última vez para a caverna e sai. Aqueles 400 homens depois se tornariam um dos grandes soldados de Davi. Deus tirou ele do buraco para a luz, da vergonha para a vitória. Era rei de pessoas em grandes dificuldades, agora se tornou rei de todos. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Salmos de número 46, versículo 1. Deus
é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Quer se refugiar? Corre para Deus, e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. O que não foi feito para você não vai continuar com você. Em breve essa máscara vai estar no lixo. No lixo. Antes de Deus te colocar lá, Deus vai colocar aqui, para saber como você se comporta. Dependendo de como você é aqui, Deus te coloca lá. E assim Deus vai fazer. E assim Deus vai te abençoar. O seu isolamento tem hora, segundos, milésimos para terminar. Deus vai te abençoar. Eu tenho 4 minutos. Eu gostaria de... Se essa palavra falou com você, pastor, eu entrei nessa. Eu entrei nessa. Meu isolamento não é nem social, é aqui mesmo, interno. E eu quero, pastor, que Deus me tire dessa, me alivie o coração, me dê vitória. Estenda suas mãos, como Isaías capítulo 59, versículo número 1. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não são agravados para que não possa ouvir. Se os ouvidos de Deus não estão, irmãos, agravados, estão abertos, se a mão de Deus não está estendida, não está encolhida, ela está estendida. Então Deus pode estender a mão para você hoje, aleluia. Então nessa noite, se esta mensagem falou com você, você não precisa vir aqui à frente, mas eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Deus vai estender as mãos para você. Com esse gesto, Deus vai entender que você quer o socorro da parte do Senhor. E nesse momento, se há alguém que nessa noite, se coloque de pé no seu lugar, e nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pode ficar à vontade, pode colocar até um pouquinho mais alto aí, fica à vontade. Eu quero que você feche seus olhos. Talvez você entrou numa situação a qual você olha para trás e diz: está difícil, eu não vou conseguir sair disso. Eu já estou humilhado, humilhada. Mas eu estou ouvindo esse pregador aí falar de um Deus que estende a mão, de um Deus que socorre, de um Deus misericordioso, de um Deus que ajuda. Então eu quero a intervenção dele na minha história. Então nessa noite, eu quero orar por você. Você que está em pé aí, você que está em pé na tua casa, coloca a mão sobre o seu coração. Com essa atitude, Deus está entendendo que você quer socorro de Deus. Aleluia. Eu quero nesse primeiro minuto, 1 minuto, para você rasgar o seu coração diante de Deus, enquanto o nosso irmão vai solar e louvar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Fala com Deus. Deus trouxe você aqui para falar o seu coração. Se Deus está falando com você, não perca a oportunidade. Mude a sua história hoje. Entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele cuidar da trajetória da sua vida. Aleluia. Aleluia.
com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Coloca a mão sobre o seu coração. Agora nós vamos orar. Você que já está de pé, Deus está entendendo o que você está transmitindo a Ele nesta noite. Então nós vamos orar agora. Eu não sei a situação a qual você se encontra, o buraco a qual você está, a luta que você passa. Eu sei de uma coisa: Deus, socorro bem presente no momento da angústia. Ele está aqui nesta noite. E nós vamos orar agora através do nome de Jesus Cristo. E nós vamos pedir para que Deus intervenha na tua história nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui, meu Pai amado, a tua igreja, o teu povo reunido neste lugar. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero pedir ao Senhor que através do seu nome, o Senhor venha estender a tua mão a esta mulher que sofre, a este homem que busca respostas, na autoridade do nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, Deus soberano, exalta, abençoa, meu Pai amado, coloca por fim a tristeza, angústia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que caiam por terra as investidas do diabo, que caiam por terra, meu Pai amado, os problemas emocionais, sentimentais, familiares, que todo problema no corpo, que todo problema no sangue, na pressão arterial, sejam repreendidas, repelidas, na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está sofrendo um problema na sua enfermidade, de dor, eu profetizo agora, que do alto da sua cabeça, a planta dos pés, você receba a cura, você receba milagre na sua casa, onde você estiver. Eu profetizo o caroço saindo, eu profetizo Deus visitando teu sangue, Deus visitando a sua família, um milagre sobre a sua casa. Nós te abençoamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua vitória. Eu ministro sobre a sua vida a restauração, a vitória, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Abre a sua mão, meu querido irmão. Presta atenção. Deus está usando pessoas na sua vida. Eu vejo você dentro de um órgão do governo, dentro de um órgão de um governo. Deus está usando José de Arimateia na sua vida. Alguém que vai compadecer, já está compadecendo a tua história. Você vai entrar dentro do governo. E Deus manda te dizer: teu projeto vai além dos bairros. Deus manda falar para você. Não sei o que é, mas vai além dos bairros. Porque Deus vai colocar na sua mão, para que você chegue lá. Por você não chegaria, mas Deus está usando pessoas na sua vida. Pessoas. Deus está colocando você num degrau a mais, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, aleluia. Meu irmão Edson, estenda as tuas mãos. Deus também está usando uma pessoa na tua vida.
vai subir mais um degrau. Deus manda dizer: quando tu estiver lá, lembra dos pequenos, porque através de tuas mãos você vai abrir muita oportunidade para pai de família poder comer e viver melhor, porque Deus está usando a tua vida. Deus fala ao meu coração que sentimento de misericórdia tu tens dentro do teu coração, e por isso Deus está colocando na sua mão uma grande vitória. E Deus manda falar para você que a solidão do teu coração está chegando ao fim, porque Deus vai te trazer alegria sentimental. E Deus está colocando sobre a sua mão uma aliança de noivado. Te prepara, porque vai ter uma grande festa nesta igreja. O pastor Edinho vai contemplar isso. Vamos agradecer. Amém, pastor Edinho? Fecha tuas mãos, igreja. Eu declaro a bênção e a vitória de Deus sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Digam amém.